Olá, Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda Lobato, seja bem-vinda. Olá, Maria Ângela, boa noite também, Andréia Dantas e toda a família Dantas, Adriana Márcio, Márcia, Dona Avança Divaldo. Boa noite também, Edna Bueno, seja muito bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. José Ricardo, muito boa noite. Boa noite também, Cidinha Vieira. Marina Paula, boa noite, seja bem-vinda. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle. Olá, Anita e Clarindo, muito boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Olá, Andréia Vieira, boa noite. Eu vi que você deixou um áudio lá, Andréia, depois eu ouço e te respondo, ok? Gisela Goulart, muito boa noite também, seja bem-vinda. Cidinha, a gente sabe, são muitas coisas, muitos compromissos, muitos afazeres, a gente acaba, em alguns momentos da vida, a gente acaba perdendo, né, um pouquinho do... a gente precisa se dedicar a algumas outras coisas, né, então isso é normal, não tem que se desculpar não. Olá, Tuca, boa noite também, seja bem-vinda. Dona Rosali, muito boa noite. Sim, aquele que nós estávamos rezando por ele, né, Valdete? Ok, que nós continuemos com as nossas preces, principalmente que ele receba, né, as nossas orações e que a espiritualidade o assista. Olá, Daí, boa noite, seja bem-vinda, você, seu companheiro. Olá, Marcileia, muito boa noite também, para o Guilherme, Luciano. Olá, Glória Quirino, muito boa noite. Luísa Nalim. Vamos continuar orando por ele, Valdete, não podemos deixar, não. Dona Leopoldina, muito boa noite. Olá, Flávia, boa noite também, seja bem-vinda. Célia, Eva, Joaninha e Francisca, muito boa noite para vocês também. Sejam bem-vindas. Vamos aqui nos preparando então para nós iniciarmos as reflexões desta noite, né? Oneida Alves, muito boa noite também, seja bem-vinda. Hoje as nossas preces, as nossas orações especiais vão também para nossa companheira Selma, que participa conosco todos os dias, né? A Selma, seu marido Dinho. A Selma faz aniversário hoje. Ela até pediu desculpas porque ela não poderia se fazer presente, mas pediu para nós fazermos as nossas orações por ela. Então, aqui as nossas preces, né? Hoje em especial para a Selma, pelo seu aniversário, que Jesus a abençoe. Que Jesus abençoe toda a família dela, que eles vão estar reunidos e principalmente que eles dê força e energia para que eles continuem nesta toada, né? Sueli, muito boa noite também, Dona Maria Geralda. Melhoras para você também, Valdete. Eu acho que essa mudança de temperatura deixou todo mundo um pouquinho fora daquele eixo, fora do equilíbrio, né? Eu acho que foram muitas pessoas que ficaram assim. Vamos então fazermos a nossa prece, gente. Só como nós dissemos, como nós pedimos, aqui vai as nossas orações e preces especiais a este companheiro Kleber que desencarnou, que onde estiver ele receba as nossas energias e vibrações e que a espiritualidade o assista. Também para a aniversariante de hoje, né, aqui do nosso grupo, a Selma, que ela também receba todas estas nossas homenagens e orações. E a todos nós que aqui estamos, a todos vocês, Jesus está endereçando um abraço especial repleto de muito carinho, repleto de muito amor, repleto de gratidão por cada um de vocês estarem aqui nesse instante participando conosco e procurando elevar a vibração deste nosso planeta
para que ela atinja o coração de toda a humanidade e principalmente daqueles seres que ainda não conseguiram descobrir Deus, que não conseguiram enxergar o Criador, que não conseguiram enxergar todos os benefícios que Ele coloca à nossa disposição, sobretudo para que nós o reconheçamos e assim passemos a viver uma vida mais repleta de paz, de alegria, de harmonia, com objetivo e principalmente um verdadeiro sentido. Nós precisamos encontrar um sentido para a nossa vida. Precisamos encontrar sentido para a nossa existência, nós encarnados. Por isso aqui estamos, tendo a oportunidade de rever estas lições ou aprender coisas novas, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade. Para que, processando todas essas informações, conquistemos a sabedoria necessária para nos conduzir nesta estrada, sobretudo para chegarmos a um objetivo, a uma meta. E é claro, chegar com alegria, com prazer, com satisfação, com felicidade. E principalmente se estamos caminhando juntos, fica muito mais fácil. Por isso o egoísmo tem que ser extirpado da nossa sociedade, porque estando reunidos e unidos, caminhamos com muito mais paz e tranquilidade. Que nós consigamos, principalmente nós que nos encontramos aqui reunidos e todos aqueles que vão assistir em outro momento, que nós consigamos aos poucos ir eliminando este egoísmo do nosso coração. E eu tenho certeza que logo, logo contagiaremos toda a humanidade. Mais uma vez agradecemos a todos vocês pelo carinho, pela participação. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade por nos oportunizar estas reuniões. E principalmente, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dê força para chegarmos ao termo desta nossa proposta. Que assim seja. Que assim seja. Sou Luiz Alberto, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossanã, boa noite também. Olá, Rosilene, Osmani e Diego, muito boa noite para vocês. Ercília Machado, seja bem-vinda. E aqueles que porventura estiverem aqui, que eu não cumprimentei, que eu não consegui identificar, que eu não vi os nomes, sintam-se também abraçados com certeza, e a minha gratidão por vocês fazerem parte desta família da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, sobretudo dessa proposta abraçada durante esta pandemia, para que nós não percamos tempo e principalmente tenhamos oportunidades de refletir. E por que não? É praticamente uma reunião ou um evangelho no lar que nós fazemos a cada encontro. Ou seja, de segunda a sexta nós temos essa oportunidade de fazer um evangelho dentro do nosso lar. E isso é gratificante, isso é gostoso. E que este evangelho no lar possa estar aí ajudando a modificar as energias e vibrações no nosso ambiente. E é claro, mudar também cada um de nós, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, para que a gente tenha e encontre cada vez mais facilidade na caminhada, né? Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Bom, gente, nós aqui estamos dando sequência ao nosso estudo, à nossa leitura e estudo. Hoje, sexta-feira, é dia de nós retomarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos encaminhando já para o final deste capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, e eu vou mais uma vez repetir a vocês. Confesso que foi um capítulo que mexeu muito comigo, principalmente, sobretudo para aprofundar em determinados detalhes que não tinha antes percebido com essas leituras, e principalmente facilitando
cada vez mais o entendimento desta caridade, desta virtude fantástica e maravilhosa, que muitas das vezes passa despercebido, porque a gente maquinalmente, ou apenas e tão somente lembrando de caridade como aquele ato de fazer ou de doar alguma coisa a alguém, a gente acaba deixando passar, principalmente, determinados pontos desta virtude que são simples, que são mais fáceis, que depende pura e exclusivamente de nós, a gente acaba deixando passar despercebido e automaticamente vamos perdendo as oportunidades, né? Joana Carneiro, boa noite também, Isaura, sejam bem-vindas. Então, foi um capítulo, aliás, está sendo um capítulo interessante. E hoje a gente tem 2 títulos no finalzinho deste capítulo. O primeiro, benefícios pagos com ingratidão, e depois a beneficência exclusiva. A beneficência exclusiva, ela é muito curtinha. Há uma questão que foi posta por Kardec e respondida por São Luís, que vai também nos ajudar a ampliar cada vez mais esse nosso conceito de humanidade, de sociedade. Mas nós veremos depois. Aqui, inicialmente, nós temos esse título: os benefícios pagos com a ingratidão. Olá, Marileusa, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá também, a Adriana Dantas, que deixou o seu boa noite aqui para nós. Gente, benefícios pagos com a ingratidão é exatamente um texto de um guia protetor, tá? O item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 13, onde a espiritualidade, ou este guia protetor, ele vai também responder a um questionamento. Porque a gente tem essa preocupação. Aliás, não é uma preocupação. Eu posso, se me permitam dizer, que nós temos isso enraizado dentro de nós, essas questões que estão sendo aqui postas, Elaine Lavez, boa noite para você e para toda a família, boa noite também, Sr. Antônio Pazotto. São essas questões que estão sendo postas aqui. Eu acho que todos nós temos ou carregamos isto conosco. Dina Faria, muito boa noite. É exatamente querer exigir dos outros, principalmente aqueles que estão recebendo alguma coisa, exigir deles um comportamento que nós reputamos como o comportamento correto, adequado e ideal. Ou seja, de uma certa forma, nós gostaríamos que os outros que estão recebendo se humilhassem por estar recebendo e por receber alguma coisa. Nossa, Edson, mas é muito duro, muito... Confesso a vocês que nós temos isso. Por isso que eu acho a pergunta interessante, e fazendo essa análise, é claro que, eu gosto sempre de repetir, Helena Coelho, boa noite. Assim, a gente faz algumas reflexões, mas eu sei que tem mais coisas a nos aprofundarmos. Eu sei também que muitos de vocês poderiam ter, e sempre têm, ideias também diferentes dessas interpretações que nós fazemos. Por isso que a participação de vocês aqui é sempre interessante, tá? Mas o que eu consegui identificar, pelo menos assim, fazendo uma análise do dia a dia, das pessoas com quem nós convivemos e mais aquilo que consta dessa leitura, eu já percebi que nós, pelo menos, temos 2 comportamentos assim muito corriqueiros. Ou nós, antecipadamente, ou seja, antes de nós fazermos alguma coisa, a gente já quer que o outro tenha um comportamento e haja de acordo com a nossa vontade. O outro já está ali numa situação delicada, muitas das vezes pedindo, porque ele necessita. E mesmo assim, a gente sabe que a necessidade é algo também em si muito delicado, e a gente vai estudar isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que é nesse próximo capítulo da Lei de Conservação. Mas a gente já quer cobrar da pessoa comportamentos, e muitas das vezes nós deixamos de fazer ou de dar alguma coisa por conta disso.
Por exemplo, pessoas, eu falo que nós tivemos essa oportunidade, inclusive na família, de vez em quando, conversando com os meus filhos, às vezes eles ficam meio assim quando a gente faz alguma coisa, mas uma pessoa que às vezes vai pedir algo no sinaleiro, e aí de repente você pega, você está com alguma moeda, você dá. Gente, quantos de nós já não nos colocamos, ah lá, eu vou dar, mas tem certeza que ele vai pegar, vai lá comprar droga, vai comprar não sei o que, vai... Ou seja, a gente já está fazendo um gesto, mas a gente já está, antes de fazer, já criticando. Alguns nem dão. Claro, vou repetir, ou melhor, vou dizer, eu sei que é algo muito delicado e, sobretudo, é algo muito íntimo com relação a estas questões de doações. Quando a gente está falando em caridade, é algo muito mais amplo e não apenas e tão somente uma doação, né? Iraci Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Eu, salvo engano, tem uma das histórias envolvendo o nosso querido Chico e exatamente sobre isso, uma pessoa que estava precisando, estava pedindo e sabia-se que ele ia tomar cachaça e o próprio Emmanuel chegou e chamou a atenção do Chico, mas Chico, o que te importa o que ele vai fazer com o que você vai dar? E quem não garante que isso para ele é mais adequado e ideal do que qualquer outra coisa? Eu até assim, né, particularmente, eu não conheço a fundo essa história, mas é algo mais ou menos parecido. E eu já tive a oportunidade de refletir sobre isso. Gente, pessoas, inclusive, que estudam um pouco mais a fundo, já disseram, muitas das vezes, um pouquinho de pinga ou de cachaça para uma pessoa vale mais do que, às vezes, um prato de comida que ela não está acostumada a absorver e vai alimentá-la por muito mais tempo. Aí alguém vai falar assim, nossa, mas você vai estar alimentando o vício daquela pessoa. Mas aí entra justamente essa questão de Emmanuel. Peraí, quando nós estamos praticando a caridade, nós temos que ficar e praticar a caridade para que o outro faça aquilo que nós queremos? Ou o fato dele estar ali naquela posição, que eu particularmente reputo já uma posição humilhante, ter que pedir algo para alguém? Será que ali já não é uma oportunidade para nós começarmos a pensar e refletir? E por que não agradecer a Deus por nós não termos aqueles problemas, por nós não termos aquelas dificuldades, por nós não termos aquele vício? Veja, eu sempre enxergo a caridade como uma via de mão dupla. E muitas das vezes ele está ali naquela situação justamente para testar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso desapego. Então, estou fazendo essa análise aqui, eu repito para vocês, bem profunda. Antes de fazer alguma coisa, eu já estou cobrando do outro um comportamento. Será que eu posso dizer que isso é caridade? Que uma mão não saiba o que a outra está fazendo, pelo menos é o que a gente tem estudado nesse capítulo 13. Então, será que não dá para a gente voltar essa prática da caridade com as observações apenas e tão somente para nós? Tá? Esse é um exemplo, eu sei que é um exemplo clássico, muitos não concordam comigo, lógico, nem precisam, é só para a gente refletir. Ora, você pode sim, às vezes dar alguma coisa e dê junto uma oração, dê junto qualquer alguma outra coisa, uma energia, uma vibração. Mas a questão não é nem o fato de fazer, é o fato da nossa cobrança. Por isso que o título é esse aqui, benefícios pagos com a ingratidão. Fulano vai ser ingrato com aquilo que eu vou dar para ele. Talvez então melhor nem dar, para que você não crie essa energia e para que você não o acuse de ingrato, para que você não gere um problema de relacionamento, ainda que apenas e tão somente a ponto de vibração ou de energia. Esse é um lado. O outro lado que ele coloca aqui na leitura, né, Maria Cidinha, boa noite, seja bem-vinda, é justamente a questão de nós exigirmos que o outro se humilhe e venha nos agradecer. Gente, quantos de nós às vezes fazemos isso? E às vezes ali, só no nosso íntimo.
Nossa, fiz isso para fulano, mas fulano nem me agradeceu, nem falou muito obrigado. Ou seja, você já está cobrando a sua recompensa aqui agora. Nós já vimos essa leitura. Nós já vimos, estudamos nesse capítulo 13 mesmo. Então você já está cobrando a sua recompensa. Então peraí, se você está ajudando, se você está doando, se você está dando, por que você está querendo exigir que o outro venha te agradecer? De novo, a prática da caridade, ela é um benefício para quem, gente? Se nós ficarmos exigindo o comportamento do outro, nós estaremos aproveitando muito pouco dessa prática. Olá, Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Nós estaremos aproveitando muito pouco quando a gente espera essa recompensa do outro lado. E tem mais. E eu acho que isso vai até nos ajudar, pelo menos nos nossos comportamentos, para desenvolver esse hábito da caridade, né? Você já pensou que quando você está fazendo ou praticando alguma coisa para alguém, quando você faz de coração para amenizar a dor e o sofrimento do outro, opa, pense nisso, eu vou fazer para amenizar a dor e o sofrimento do outro, o que ele vai fazer, o problema é dele, mas eu estou ajudando a amenizar a sua dor e o seu sofrimento, a minha intenção é essa, como Kardec sempre falou para nós, que a espiritualidade diz, a intenção vale tudo. Não vou nem dizer vale muito, vale praticamente tudo. E quando você tem essa intenção de fazendo o bem para alguém, deixá-lo pelo menos feliz, você já imaginou aqueles que estão à volta dele e que também estarão felizes? E muitos desses podem estar te agradecendo e você não está nem percebendo. Gente, todos os espíritos encarnados, desencarnados, têm o seu anjo da guarda, tem aqueles outros que se interessam por eles. Quando você faz alguma coisa lá de coração para amenizar a dor e o sofrimento, você pode ter certeza que tem espíritos amigos que estão ali te agradecendo por aquilo que você está fazendo. Então, não fique cobrando dele especificamente, porque ele já está numa situação muitas das vezes humilhante. E ele não é capaz de fazer, e às vezes ele não está preparado, às vezes ele não tem nem o conhecimento para isso. E repito, a prática da caridade é algo que deve nos fazer sentir bem. Então, se você não vai sentir bem, se você vai ficar cobrando alguma coisa do outro, repense os seus próprios conceitos. O verdadeiro significado da caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos, como Cristo ensinou, é a sua benevolência para com o outro, não é a benevolência do outro para contigo, não. Indulgência sua para com a imperfeição do outro. E perdão das ofensas. Será que a gente ainda não conseguiu entender e captar o verdadeiro significado da caridade? Então essas reflexões, esse capítulo específico do Evangelho, está levando a gente a todas essas reflexões. Procurar recompensa aqui na terra, esperar que o outro agradeça, esperar que o outro faça aquilo que você quer. Ó, eu estou te dando isso, mas é para você fazer aquilo outro. Gente, isso nada mais é do que a satisfação do nosso próprio orgulho. E a gente se colocar numa posição superior e achar que nós temos direitos sobre os outros. Não. Nós não temos direitos sobre os outros. Nós precisamos avançar, nós precisamos evoluir. Por exemplo, quantos... Eu estou falando isso porque eu estou lendo, de vez em quando eu gosto de pegar alguns romances assim mais simples, até um pouquinho de história, né? Espírita nos ajuda também bastante, eu acho. Quantos senhores de escravos, por exemplo, não achavam lá no fundo do coração que eles estavam ajudando os escravos? Eles não estavam explorando os escravos, eles estavam ajudando. Não, aqui onde que está, você trabalha, mas você tem comida, você tem onde você ficar, você tem... Muitos pensavam dessa forma. Então, nós precisamos mudar. Se eu hoje estou dando alguma coisa para alguém, quero que ele faça, será que eu não estou agindo como esses senhores de escravos lá no passado e achando que estou fazendo? Isso nada mais é do que alimentar ainda mais o nosso orgulho. Muito mais.
E o Espírito, esse guia protetor, ele ainda coloca, né? Porque se a gente está cobrando do outro alguma coisa e o outro esqueceu, vocês acham, olha como é que ele chama a nossa atenção, vocês acham que Deus está esquecendo alguma coisa? E aí a gente volta de novo naquela questão. Você prefere a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Por isso que é bom quando a gente está num grupo reunido estudando, né? Porque aí não tem como nós pensarmos de forma diferente, né? Porque a gente é obrigado a pensar dessa forma. Espera aí, eu prefiro a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus? Então se eu estiver cobrando e esperando algo dele, não precisa de Deus. Espera aí, será que eu não preciso mudar um pouco mais as minhas relações? E de modo muito especial, vamos tentar, vamos assim dizer, nessa expressão mesmo, tá bem vulgar, agradar o homem lá de cima? Lógico, agradando e amando as suas próprias criaturas. Nós temos que fazer as coisas, repito, a prática da caridade principalmente é para nós, gente. Para nós nos desenvolvermos, para nós ampliarmos essa nossa capacidade de conexão com o Criador. A caridade não é para humilhar o outro, não. E o Espírito, ele vai colocar isso também na sua leitura. Muitas das vezes o outro se apresenta como necessitado na nossa frente, é para testar a gente mesmo. É para testar a nossa persistência, testar a nossa prática do bem, testar a nossa perseverança. Eu costumo dizer, nós estamos aprendendo isso aqui direto, o acaso não existe. Ora, por que às vezes você está ali no sinaleiro e tal? Geralmente, né, acontece das pessoas, por exemplo, irem em todos os carros, mas de vez em quando tem uns que pulam um, pula o outro, ou então você está passando no sinal já aberto, você nem para. Gente, o acaso não existe. Então nós temos que pensar e refletir bastante nas oportunidades que nós recebemos. O benefício, muitas das vezes, parece ser para o outro, mas quem vai ganhar mais somos nós. Pode ter certeza, o outro também vai saber reconhecer, vai saber agradecer. Claro que da sua forma, do seu jeito. Lembram daquele episódio, esse eu lembro também com um pouquinho mais de detalhes, daquele episódio do Chico correndo atrasado para o trabalho e uma senhorinha queria chamar ele e tal, coisa simples, coisinha boba, e o Chico não queria nem atender. A mãe falou, mas peraí, por quê? Ainda mais se você está atrasado mesmo, atrasar 1 minuto e 2 não vai fazer diferença nenhuma, custa você parar e atender e tal. Aí Chico parou, atendeu e tal, e depois seguiu viagem. No que ele estava seguindo, o mano falou, olha para trás. Aí quando ele olha para trás, ele viu sair do coração daquela senhora expressões de agradecimento e de elogios para o Chico, que veio direto no seu coração, que ele tinha alguns problemas de coração, que veio direto para amenizar a sua dor. Aí a mano virou para ele e falou, imagina se você não parasse. Que tipo de vibração estava vindo para você? Então veja, às vezes o fato de você dar alguma coisa no sinaleiro para alguém, muitas das vezes você está deixando de provocar naquele espírito que está ali necessitado reações dessa natureza. De te xingar, de reclamar de você, de te enviar energia, de te enviar vibração. Repito, são muitas coisas envolvendo um simples ato. Para nós, muito simples, mas talvez para o outro seja de uma relevância grande. Por isso que a gente deve pensar, por isso que nós estamos aqui refletindo. A gente está refletindo aqui com muita tranquilidade. Lógico, não é palestra, são reflexões. Eu vou aqui buscando, aquilo que vocês colocam, a gente vai trabalhando a nossa preparação, a gente conversa com a espiritualidade,
Muitas dessas coisas são justamente inspirações da própria espiritualidade. Reflexão é isso, estudo é mais ou menos isso. Plantar semente, gente. Caridade nada mais é do que plantar semente. Valdete lembrando aí da oração de São Francisco. Só que, Valdete, muitas das vezes a gente não pensa dessa forma, porque nosso pensamento ele fica tão limitado à matéria que a gente esquece. Tá vendo a importância? Gente, parece uma leitura muito simples, benefícios pagos com a ingratidão. Mas ela é de uma profundidade tremenda para nós nos autoavaliarmos. Não é para a gente avaliar os outros, não. Tá? O outro, ele vai ter. Olá, Marinha, boa noite. O outro, ele vai ter. Também, porque vocês acham que as leis do universo só atingem determinadas pessoas? Não, são para todos. O outro que naquele momento está ali, que está recebendo o benefício, se ele está sendo ingrato, gente, o problema é dele e ele vai ter que reparar essa ingratidão. Ou vocês acham que não? Claro que vai. Também são oportunidades de aprendizado para ele. Então, ele não está simplesmente fugindo e ficando. Não, ele também vai ter, né? Clara Frias, Cida Costa, boa noite para vocês. Ele também está passando por isso. Só que ele está num nível de evolução diferente do nosso. Nós já estamos aqui com informações, conhecimentos o suficiente para nós aprendermos a praticar a caridade. E deveríamos agradecer por essas pessoas nos darem essa oportunidade. Para testar justamente, como diz o Espírito aqui, a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa tolerância. E o outro, ele precisa cuidar da vida dele. Ele tem que se preocupar com ele. Nós temos que nos ocupar da nossa evolução e aquilo que puder diminuir a dor e o sofrimento do outro também é nossa obrigação. Claro. E aproveitando as oportunidades, nós vamos voltar para a espiritualidade coroado de êxitos. E a coisa melhor que tem. E chegar a pessoa, imagina só a parábola do juízo final, que a gente ainda vai ver mais para frente. Mas Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, e te demos de comer, te socorremos? Todas as vezes que vocês fizeram isso para um desses pequeninos, que você muitas das vezes até não... O simples fato de você não criticar, o simples fato de você não cobrar, aquilo pode não ter nenhuma diferença para você, mas amenizou a dor e o sofrimento. Chegar lá em cima, é o que Jesus está querendo dizer. É o que o Espírito falou aqui. Vamos trabalhar para agradar mais a Deus ou nós vamos continuar querendo a recompensa que os homens nos dão? Não. A providência divina é muito mais sábia do que nós imaginamos. Vamos buscar essa conexão com a providência divina? E por fim, eu falei para vocês que a última, beneficência exclusiva, é também uma leitura muito simples, uma resposta de São Luís, muito direta. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que só praticam a beneficência com aquelas que são ligadas à sua mesma crença, ou são do mesmo partido. Inclusive o Evangelho usa essa expressão, e agora a gente está aí, justamente nesse período de eleição, tem um pouco disso. Então, aqueles que fazem parte, por isso que ele fala beneficência exclusiva, eu só faço o bem para aqueles que são do meu grupo, para aqueles que compartilham da minha crença, para aqueles que são do meu partido. Então, São Luís pergunta, Kardec pergunta, mas peraí, qual é a opinião que se tem dessa beneficência exclusiva? E ele vai ser direto, peraí, vocês esqueceram que vocês são todos irmãos? Vocês esqueceram que todos são filhos de um mesmo pai? E o ensinamento do Cristo, amai os vossos inimigos? Então você nunca vai aplicá-lo, por quê? Porque o seu inimigo não comunga das mesmas ideias, dos mesmos ideais seus. E se ele não comunga dos mesmos, você não vai querer fazer nada para ele. Então, o ensinamento do Cristo, amai os vossos inimigos, cai por terra. Não.
Não existe esse negócio de beneficência exclusiva. Nós temos que, e aí vem a caridade, benevolência para com todos, e não exclusivamente com aqueles que comungam da mesma crença. Indulgência para com as imperfeições alheias dos outros, não é exclusivamente daqueles que comungam conosco, que estão ali dentro. Não, é com todos. E o perdão das ofensas, não está escrito lá perdão das ofensas dos seus familiares, perdão das ofensas do seu pai, da ofensa da sua mãe, da ofensa do seu filho. Não, perdão das ofensas, generalizando. Gente, hoje nós estamos numa família, hoje nós pertencemos a uma cultura, a um grupo cultural, a uma nação, mas nós já tivemos fazendo parte de várias outras, assim como faremos de outras depois. Tudo isso é para quê? Exatamente para universalizar os ensinamentos. Nós precisamos aprender a ser cidadãos universais. Então, nada desse negócio de beneficência exclusiva. Já passou da hora. Todos nós somos irmãos, independentemente da cor de pele, claro, de opções, por exemplo, opções sexuais, de ser homem, de ser mulher, de classe média, alta, baixa, pobre, independente. É isso que São Luís responde aqui para Kardec. Passou da hora de nós abolirmos este egoísmo, ou este conceito de seita ou de partido da nossa sociedade. A caridade eleva a criatura. E a criatura faz parte de todo um grupo, hoje, amanhã, de todo um sistema solar, depois de toda uma galáxia. É isso que nós precisamos aprender. E é isso, com certeza, que a espiritualidade nos ensina. Gente, chegamos aqui ao final de mais uma reflexão. Chegamos ao final também deste capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, nosso próximo encontro, já vamos começar, né? Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Mais reflexões, mais oportunidades de aprendizado. Então, por isso, desejo a todos vocês um ótimo final de semana, de muita paz, de muita tranquilidade, de bastante reflexão. E aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem de fazer o bem, de praticar a caridade. Desenvolvam muito isso. Que Jesus continue os abençoando, os fortalecendo, agora e sempre.